fazendo parte do meu doutoramento lá na Universidade do Oregon, e em colaboração também com o pessoal da Agência de Proteção Ambiental norte-americana. Então é um prazer enorme estar aqui apresentando esse projeto aqui para vocês. E queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, poder essa semana estar visitando aí. Então, o título da minha apresentação é Integridade Biótica em Bacias Hidrográficas Mineiras. Bom, mais especificamente, eu vou estar falando desse grande projeto que está sendo financiado pelo programa Peixe Vivo da CEMIG, intitulado Desenvolvimento de Índices de Integridade Biótica para Avaliação de Qualidade Ambiental e Subsídio para a Restauração de Hábitats em Áreas de Soltura de alevinos. Esse, oficialmente, é o título do projeto. E podemos notar duas características muito singulares e importantes nesse projeto, que é, em primeiro lugar, o caráter interdisciplinar e multi-institucional. Bom, como está mostrando aqui no cabeçalho, esses vários símbolos aqui são os parceiros que estão envolvidos na equipe de pesquisadores desse projeto. Então, a gente tem a UFMG, o Instituto de Ciências Biológicas, com o Laboratório de Ecologia de Bentos, do Marcos. Temos a UFLA, com a participação do professor Paulo Pompeu, está aqui também. Temos a PUC Minas, com a participação do Gilmar, professor Gil. O Cefet, a participação da Ercília. Além também de colaborações, mais para frente vai ficar mais claro que tipo de colaboração é essa, com pesquisadores da Universidade do Oregon e do EPA americano. Bom, e é interdisciplinar porque dentro dessas equipes as pessoas trabalham com várias abordagens, né, estudando diferentes comunidades. Bom, e a segunda informação é a formação de pessoal, que também é bem de destaque nesse projeto. A gente tem, dentro da equipe, 8 professores coordenadores, 3 doutorados estão sendo desenvolvidos dentro desse projeto, 5 mestrados, aproximadamente 10 iniciações científicas e também a colaboração de inúmeros voluntários, pelo menos 30, que estão ajudando a tocar esse projeto. Bom, e qual é a importância, o que esse projeto tem a ver, né, com esse tipo de encontro aqui de gestão? Bom, a gente sabe, né, como a gente várias vezes ouviu falar aqui hoje, que os ecossistemas aquáticos, tanto os lóticos quanto os lênticos, né, os de água corrente, os rios, quanto os de água parada, em sua maioria aqui no Brasil, os reservatórios, nesse caso, e eles estão altamente ameaçados. Bom, e paradoxalmente, esses ecossistemas altamente ameaçados são eles mesmos as fontes essenciais de bens e serviços para o ser humano, e a boa saúde desses ecossistemas forma a base para a manutenção da biodiversidade. Então, você tem aí uma tensão bem séria para lidar, né? Então, torna-se urgente a necessidade de criar ferramentas eficientes para o diagnóstico e o monitoramento das condições ambientais. Ou seja, que vão, no fim das contas, auxiliar no manejo dos ecossistemas aquáticos, na gestão deles. Bom, as comunidades biológicas, a gente sabe que elas são dependentes de múltiplos compartimentos, de múltiplos fatores dos ecossistemas, né? De fatores químicos, físicos, biológicos. Então, dessa forma, em função disso, eles são capazes de responder a múltiplos impactos que podem estar ocorrendo nos ecossistemas aquáticos e também nas suas bacias de drenagem. Ou seja, as comunidades, elas respondem a uma variedade de coisas que talvez fique difícil de medi-las individualmente. Então, é um indicador integrador. Bom, o conceito de IBI, né, do inglês aí, Integrity Biotic Index, é avaliar o status das condições dos ecossistemas com base nos atributos de suas comunidades. E aí, nesse projeto, a gente está focando mais nos peixes e os macroinvertebrados bentônicos.
Bem, o interessante de um tipo de índice como esse é que a vida, né, os ecossistemas, e não somente os interesses econômicos, que está sendo colocado no centro. Ou seja, é um índice que está preocupado em saber a qualidade do ecossistema, como que está o status da vida ali. A implementação é de alto valor e acurácia científica, e também de fácil entendimento para a comunidade em geral e para os tomadores de decisão. É o que foi falado aí, questão de falar a mesma língua, né? Então, é um conceito fácil de você lidar com outras pessoas que não da área da biologia. Então, essa figura grandona, colorida aí, mostra exatamente isso. Os aspectos, né, de hábitats físicos dos ecossistemas, da química da água, da biodiversidade, nenhum deles, por si só, são os donos da saúde do ecossistema. Mas a integração deles vai gerar um gradiente, né, vai conformar um gradiente de distúrbio ambiental que vai basicamente separar os locais aí mais... a gente usou a palavra referência aqui, que é um pouco perigosa, mas dos locais menos influenciados pela ação humana para os locais mais influenciados. O índice, então, vai dar um número para o ambiente e colocá-lo em algum lugar desse gradiente. E aí as tomadas de decisão são facilitadas. Bom, no Brasil existem, mas foram poucas iniciativas no intuito de se implementar IBIs. E, paralelamente, existe uma necessidade, a gente vê uma necessidade de implementação de protocolos que comprovadamente sejam eficientes, tanto na descrição das comunidades biológicas, sejam elas quais forem, quanto dos hábitats aquáticos, né, do meio abiótico, vamos dizer. Alguns protocolos, eles focam mais nas comunidades biológicas e são muito bons nisso, só que se esquece um pouco de olhar o lado dos ambientes, né, do ambiente físico. E você também tem alguns protocolos mais complexos sobre caracterização física, só que também não está integrado, às vezes, com a coleta biológica. Então, um dos objetivos do projeto é adaptar e validar um protocolo de avaliação biológica e de hábitats físicos no estudo de assembleias de peixes e macroinvertebrados para riachos e reservatórios das bacias do Cerrado brasileiro. Então, para isso que a gente contou com o apoio de pesquisadores da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, que eles têm uma experiência de longa data com esse tipo de protocolo, eles estão estudando, refinando esse tipo de protocolo há 20, 30 anos. E aí, não só nos Estados Unidos, na Europa também, eles já são muito mais avançados nisso, né? E, por fim, o objetivo final é criar um índice de integridade biótica para os riachos e reservatórios dessas bacias. Bom, logo de cara, eu vou ser sincero aqui que o IBI em si, o índice, está em andamento. Quer dizer, ele está sendo construído, mas a gente ainda não tem resultados sobre ele. Mas isso não quer dizer, porque a gente não está trabalhando com índice de integridade biótica, que a gente já não tem resultados sobre, de fato, a integridade biótica dos ecossistemas que a gente tem trabalhado. Outro dia eu estava olhando na internet, por acaso eu vi esse provérbio chinês aqui, eu acho que, no fim das contas, acaba que tem a ver. E é engraçado que o Felipe também já falou de sabedoria chinesa aí, mas tão importante quanto o objetivo final é o caminho que leva até ele. Quer dizer, aplicando isso no nosso projeto, o IBI é um objetivo final importante, que em breve será alcançado, mas até lá a gente está gerando trabalhos, né, em diferentes abordagens, que estão auxiliando no entendimento dos padrões de diversidade e funcionamento dos nossos ecossistemas. Isso também é tão importante, talvez, quanto um índice. Então, o objetivo dessa apresentação vai ser apresentar a metodologia geral do projeto e também apresentar os principais resultados que estão sendo obtidos até o momento. Então, são alguns resultados que a gente considerou como principal, mas está longe de ser tudo aquilo que a gente tem gerado. Bom, como área de estudos, estão previstos para o projeto 4
bacias hidrográficas no estado de Minas Gerais, referentes aos reservatórios de São Simão, Três Marias, Nova Ponte e Volta Grande, sendo que Três Marias e Nova Ponte, as coletas já estão concluídas. O nosso cronograma é esse aí. Então, os riachos, a gente prevê uma coleta temporalmente diferente entre riachos e reservatório. Os riachos normalmente são coletados na época de seca, né, período de setembro, agosto, e os reservatórios no período de março, abril. Bom, os resultados que eu vou apresentar aqui referem-se mais especificamente a tudo que foi feito em Nova Ponte. Com relação à metodologia, a metodologia da escolha dos pontos amostrais de riacho, isso aqui é uma figura que ilustra a bacia hidrográfica de Nova Ponte. Então, basicamente, o que foi feito foi separar aqui um tampão de 30 quilômetros da bacia em relação ao reservatório. E aí essa malha hídrica aqui foi computadorizada e foram feitas aleatorizações dos pontos, dos prováveis pontos de amostragem. Então, eu sinceramente não sei explicar muito bem como é feita essa aleatorização, mas ela leva em consideração as ordens dos rios, o equilíbrio espacial dos pontos, ou seja, tenta não concentrar muitos pontos perto do mesmo lugar, ou tenta não, enfim, não botar muito rio, só muito rio pequeno, só muito rio maior. Então ele tenta haver um equilíbrio espacial aí. E por que aleatório? Qual que é a importância de ser aleatório? Bom, o principal disso é que, aleatoriamente, você consegue melhor descrever qual é a real situação dos riachos de uma bacia. Se você só vai coletar em lugares que enfim, é fácil de chegar, você põe o carro na beira do rio e vai coletar lá, desse jeito você não vai estar representando a real situação dos rios. Então é importante uma aleatorização para, às vezes, te levar em lugares pouco prováveis para a sua escolha, entende? Então, foram amostrados, né, foram definidos 40 wadable streams, que eles chamam, que são rios normalmente que você pode atravessar a pé. A definição é basicamente essa mesmo. Então, acaba ficando entre os rios de primeira e terceira ordens, que são os mais rasos, são riachos. Bom, nos reservatórios, aqui novamente pegando Nova Ponte como exemplo, a aleatorização é um pouco diferente. Na verdade, é bem mais simples. Você define aleatoriamente onde vai ser o primeiro ponto, vamos dizer que é esse aqui, e aí o perímetro do reservatório é então dividido aproximadamente em 40 extensões equivalentes. Então você vai só colocando os pontos ao longo dessa extensão, para você ter uma distância mais ou menos equivalente dos pontos. Bom, um passo muito importante nesse tipo de estudo é o reconhecimento de campo. Só para dar um exemplo aqui, Três Marias, ano passado, a gente definiu os riachos aleatoriamente, e aí quando foi no campo para fazer o reconhecimento, a gente encontrou uma situação muito aquém do que a gente estava esperando. A região estava seca, é uma região seca ali, então 40 pontos visitados, eles estavam inviáveis para serem amostrados. Então, quer dizer, para a gente amostrar no final das contas 40 pontos, a gente teve que visitar 80. Que é basicamente o dobro do esforço que você tem em ir a campo, né? Então, normalmente são locais secos, às vezes você encontra porteira fechada, locais inacessíveis, todas essas situações ocorrem quando você vai a campo. Bom, dando os pontos definidos, a gente faz então uma classificação do uso solo das bacias. Então, esse aqui é uma imagem de alta resolução, imagem satélite, e o que o nosso geógrafo de plantão faz, o Diego, ele pega essas imagens, combinam com imagens satélite, só que de outro espectro, e aí eu realmente não entendo muito bem, mas enfim, com base nas informações conjugadas dessas imagens, é possível, no final das contas, ele fazer uma classificação como essa, falar que áreas que são agrícolas, pastagem, floresta, o nosso rio está passando aqui. Bom, com relação então ao protocolo em si, quando você chega no riacho para aplicar o protocolo,
Logicamente, como é um protocolo que a gente não tinha familiaridade, os pesquisadores do EPA, aqui está o Phil, esse aqui de costas é o Bob, a gente teve um treinamento bem intensivo com eles, na beirada do rio mesmo, a gente ficou ali 2, 3 dias, tendo treinamentos, perguntando coisas e tentando amadurecer isso. Então, o treinamento é uma etapa crucial também. E aí, basicamente, como funciona? Quando a gente chega no rio, a gente tenta definir um trecho de rio, mais ou menos 40 vezes a largura média daquele riacho. Então, a primeira coisa que você faz é medir a largura do riacho, depois você faz essa multiplicação. Sendo que o mínimo, o trecho mínimo é de 150 metros. Então, você não tem menos que isso. Então, definido os seus 150, 200 metros de trecho de rio, você vai separá-los em 11 transectos, da jusante para montante. E aí, esses transectos equidistantes, então, você também faz mensuração, primeiro, de parâmetros físicos e químicos da água, temperatura, oxigênio, pH, condutividade, e também pega algumas amostras para levar ao laboratório e fazer outras análises de nutrientes, nitrogênio, fósforo, alcalinidade também. Bom, então essas aqui, todas que eu estou mostrando aqui, são figurinhas que foram retiradas do manual deles, muitas delas bem irônicas. Então, ao longo do rio, a gente vai medindo largura, profundidade, área molhada, tipo de fluxo. Bom, é um protocolo de não sei quantas páginas, 400 páginas. É uma coisa bem descrita, bem detalhada. Aqui é um exemplo, né, por exemplo, medida de heterogeneidade de hábitats, detritos. E aí é um ponto interessante, é um ponto bom para mostrar que isso aqui que a gente está fazendo, em colaboração com o pessoal dos Estados Unidos, é um aprendizado para nós, é uma adaptação de uma experiência deles, mas não é uma cópia. Por exemplo, eu tive a experiência de estar lá e vi que, por exemplo, esse tipo de madeira, de tronco caído no rio, lá é a coisa mais comum do mundo. E a gente não vê isso aqui. E, bom, pelo menos na época, né, há 2 anos atrás que a gente começou a coletar, eu via, né, em várias partes do protocolo falando sobre madeira, e eu falei, pô, mas esse trem não existe aqui. Então, no fim das contas, a gente tem que estar sempre atento, né, o que é importante para nós, o que não se aplica aqui. Então, aqui está mais uma parte, a gente mede declividade, sinuosidade, vazão. Tem também um aparelhinho que a gente acabou conhecendo, que mede o sombreamento no leito do rio. Então, a ideia é que você conte aqui os espaços que não estão sobre uma folha, coisa assim. Enfim, eu tentei mostrar só alguns poucos parâmetros que a gente mede e vai anotando em protocolos como esse. E no final, esses protocolos são tabulados e, de alguma forma, combinados também, as métricas são combinadas, e depois a gente tem um total de mais de 500 métricas, que são geradas, informações geradas do rio que você estudou. Bom, com relação à amostragem biológica, bom, para coletar os macroinvertebrados, a gente usa esse equipamento aqui, que é um KickNet. Esse aqui é o exemplo do Wander, como que ele faz. Na amostragem de macroinvertebrados bentônicos, a gente coletou em locais aleatórios dentro do rio, então a gente pegou vários tipos de substrato diferentes. E também a gente focou uma amostragem específica nas folhas, que para nós seria como se fosse o substrato de maior potencial biológico. Em riachos, os peixes foram coletados com kick, né, rede peneiras, e também, quando possível, utilizou-se o arrasto também. Nos reservatórios, o protocolo sofre muitas modificações, então todas as medidas, né, o SEC, o físico-químico, a coleta d'água, preenchimento do protocolo, tudo é feito do barco. Então a gente vai seguindo a margem, né? A coleta dos macroinvertebrados é com essa draga aqui, e os peixes usam rede de arrasto ou a rede de emalhar. Bom, no fim das contas, em laboratório, né, tanto os peixes quanto os bentos são processados. Então tem a parte de laboratório que, na verdade, pelo menos na parte dos macroinvertebrados, é a mais trabalhosa, né? A gente fica
não sei, 3 semanas no campo e pelo menos até 1 ano no laboratório para processar isso. Bom, com relação aos resultados. Isso aqui é um gráfico gerado pela equipe da Ercília, né, lá do Cefet, e ela mostra aqui, por exemplo, a relação entre a ocupação, o nível de ocupação humana, feito por aquele uso do solo que a gente mostrou, e a porcentagem de substratos finos, medidos no protocolo. E aí ela achou uma relação razoavelmente boa entre a ocupação e os substratos finos. Isso aqui é só um exemplo, né, de como que realmente padrões razoavelmente bem explicados emergem das análises desse protocolo. E ela é um resultado interessante também que lá em Nova Ponte ela viu que 73% dos córregos eles podiam ser classificados como moderadamente impactados, né, tendo em vista o critério de estabilidade do leito. Então, já é um ponto para alerta. Com relação aos peixes dos riachos, foram coletados 4.365 exemplares, 86% desses indivíduos divididos entre os caraciformes e os siluriformes, esses dois aqui. Das 38 espécies que eles encontraram, 34% delas eles não encontraram descrição. Então isso aí só para mostrar aquilo que eu estava dizendo. Uma pesquisa que não tem um intuito só de um produto específico, mas que, além disso, é uma oportunidade de ver muita coisa nova. Então, nessa MDS aqui, ela viu também que os locais impactados, os locais mais alterados, tinham uma composição de comunidade bem diferente, pelo menos dos riachos considerados mais preservados. Com relação ao esforço amostral aplicado por eles, a gente pode ver aqui que, à medida que mais riachos vão sendo coletados, em média, o número de espécies vai aumentando, obviamente, mas o interessante ver é que com os 40 riachos que a gente coletou, a gente não chega numa estabilização dessa curva. Isso aí tem a ver com o que foi calculado também, que é a diversidade beta, né? A dissimilaridade biológica que a gente observou entre os pontos com relação aos peixes. Então, a dissimilaridade observada foi muito maior do que a esperada por um modelo aleatório, vamos dizer. Então, ou seja, existe uma grande especificidade nos pontos de coleta. Bom, com relação aos macroinvertebrados dos riachos, foram coletados 23.348 indivíduos, distribuídos em 69 taxa, a maioria deles famílias. E isso também é um resultado bastante impressionante, né, visto que a gente está trabalhando com um nível taxonômico relativamente grosseiro. Às vezes você está lendo trabalhos, né, de outros lugares, de outros países que eles não chegam em números tão maiores de espécie. Então, o que a gente observa é a preponderância dos díptera e outros grupos de insetos. A gente observou também, novamente utilizando o percentual de uso do solo, a gente observou que quanto maior o uso antrópico na região, principalmente para a atividade agrícola, menor tende a ser a riqueza de macroinvertebrados. Isso é um padrão bem forte. Acho que algo parecido também foi observado com peixes. Né? Com relação ao esforço amostral para os macroinvertebrados, a gente chegou a uma estimativa de que mais ou menos 93% da riqueza da região, a riqueza estimada para a região, né, por meio de estimadores, aqui no caso a gente usou o Jackknife 2. Então, de acordo com estimadores de riqueza, a gente tem uma previsão de que mais ou menos 93% da riqueza foi estimada a nível de família. E em torno de 99% foi coletada quando você considera só os gêneros de EPT. Então, quer dizer, você restringiu um pouco do grupo, só que aumentou o nível de identificação taxonômica dele. E mesmo assim, o nível de representatividade foi alto. Aqui vale salientar um resultado interessante que a gente observou com relação à importância do foliço. Como vocês lembram, a gente coletou o foliço separado, a gente teve uma amostra focada no foliço. E o que a gente observou
é que nos locais de referência, quando você soma o resultado que você obteve, né, a riqueza que você obteve no foliço, quando você soma isso à riqueza que você observou na amostra geral, vamos dizer assim, na referência você acrescenta muito pouco ao seu inventário quando você coleta só no foliço. No entanto, no local alterado, no local mais impactado, o acréscimo é bem grande, em torno de 40% a 70%. E aí, qual que é o efeito disso? Quando você compara, né, as condições ambientais somente com os resultados dos múltiplos substratos, você observa aqui uma diferença estatística entre os locais de referência e os locais alterados. Botei aqui do lado para salientar essa diferença. No entanto, quando você compara os depósitos foliares, né, só a amostragem de foliço, os locais de referência não têm diferença dos locais alterados em termos de riqueza, e também o mesmo padrão ocorre quando você mistura, né, quando você junta a riqueza que você coletou nos dois tipos de amostragem. Então, ou seja, o foliço está agindo ali como uma ilha de biodiversidade para as comunidades de macroinvertebrados, principalmente em locais alterados. Por quê? Em locais alterados, o substrato, vamos dizer, o ambiente fora do foliço é como se fosse uma coisa hostil, né? Agora, passando para os resultados dos reservatórios, em relação aos peixes, a gente teve uma coleta de 2.463 indivíduos nas redes de emalhar, no arrasto, consideravelmente maior o número. Isso aqui são alguns taxa que foram os mais, onde foi observada a maior abundância. Então, o mandi beiçudo foi o primeiro, o mandi amarelo, logo depois aqui. Então, a unidade não é muito intuitiva, mas você pode ver aqui a proporção. Bom, e o que é importante salientar foi o número de espécies introduzidas que foi encontrado no lugar. Por exemplo, tucunaré e piranha, né, que são pragas em muitos de nossos ambientes lacustres e reservatórios, estavam lá também. Bom, então foi definida, né, por meios dos parâmetros ambientais, foram definidas nesse reservatório as regiões ribeirinha, intermediária e lacustre. E o que se viu é que a comunidade de peixes respondeu muito bem a esse gradiente. Né? A gente observa uma maior riqueza e abundância de indivíduos na região ribeirinha, na região intermediária, valores intermediários, e na região lacustre uma quantidade de espécies e indivíduos bem menor. Isso aí também é visto, né, numa análise que leva em consideração a semelhança entre os locais. Você vê que claramente a região lacustre tem uma fauna diferente aqui da região ribeirinha. Um valor R aqui, estatístico, bem alto, inclusive. Bom, com relação aos macroinvertebrados, nesse mesmo reservatório, a gente observa logo de cara que foi coletado menos indivíduos, observou-se menos famílias, e, no entanto, o número, a representatividade da nossa amostragem foi bem menor do que a gente observou no Rio, apenas 72%. Então, você vê também que a nossa curva do coletor não está se estabilizando. Ou seja, apesar da menor riqueza observada, a gente tem que levar em consideração que a amostragem não coletou tudo, provavelmente. Então, essa aqui é a composição da fauna de macroinvertebrados nos diferentes pontos do reservatório. E a gente vê aqui, né, salientando novamente a questão das espécies invasoras, na região lacustre, a presença aqui de um bivalve, o Curbicula fluminea, e do melanoides tuberculatus também, em vários dos pontos. Isso na região lacustre. Quando você vai mais para a região ribeirinha, você não encontra muito desses moluscos, mas tem esse macrobráquio amazônico, esse decápodo aqui, obviamente da região amazônica, que está invadindo, que está bem abundante nessa região. Então, eu não vou me alongar mais na descrição dos resultados, mas só
para concluir e fazer as considerações finais, o que a gente já observa? Primeiro, a gente, com esse projeto, tem um inventário bem detalhado do uso do solo e já tem algumas relações bem interessantes dessa relação com a biota. Muitos locais apresentaram baixa estabilidade do leito e alto percentual de sedimentos finos. Então, isso também é um resultado interessante. Inclusive, muitos locais que a gente considerava livre de muitas influências antrópicas foram observados uma alta quantidade de sedimentos finos. Então, isso merece uma investigação maior também. Bom, as comunidades de peixes e macroinvertebrados responderam aos gradientes de integridade ambiental. Ou seja, isso é essencial também para a futura implementação do IBI. A gente viu a importância do foliço para as comunidades de macroinvertebrados, principalmente, né, aí nos ecossistemas degradados. Isso aí nos remete não só à importância do foliço, mas à importância também da vegetação ripária que está circundando, que é a fonte desse foliço nos rios. Bom, o reservatório de Nova Ponte apresentou uma alta incidência e suscetibilidade a invasões biológicas, tanto nos peixes quanto nos macroinvertebrados, ou seja, é um ecossistema que merece um contínuo monitoramento, principalmente se começar a surgirem lá espécies invasoras de potencial, né, para prejuízo econômico. Bom, e a gente viu também que o protocolo utilizado mostrou-se uma ferramenta eficiente e versátil para a caracterização dos hábitats físicos e das comunidades biológicas. Ou seja, basicamente, esse protocolo supriu bem aquilo que a gente estava esperando dele. E a versatilidade, né, essa versatilidade é muito interessante, porque com esse protocolo a gente não está limitado, né, à implementação de um índice, de uma coisa muito específica, mas a gente consegue, além do índice, fazer uma gama mais ampla de estudos e de interesses que vão agradar, que vão ser importantes para mais pessoas também. Então, é isso, em nome dessa grande equipe, desse monte de gente, aqui tem uma pequena parte, eu agradeço, e aqui está meio que colado os nossos amigos lá do IPA, Bob e o Phil. É isso, obrigado.